Meus queridos irmãos, estamos celebrando esse tempo do Advento, que é um tempo de vigilância, um tempo de preparação para a vinda do Senhor no dia 25, para a vinda do Senhor, o fim dos tempos, a sua segunda vinda. E a palavra que nós ouvimos na primeira leitura, uma palavra de consolação para um povo que vivia no exílio. É uma palavra também de consolação para cada um de nós que, de certo modo, vivemos no exílio. Vivemos longe da nossa pátria definitiva. Vivemos longe do nosso Deus, embora possamos viver perto dele nos sacramentos, na oração, no relacionamento com os irmãos. Nós temos muitas formas de presença de Deus, podemos dizer assim. A Eucaristia é a presença real do Senhor, mas Jesus está também presente em várias realidades, nos irmãos que sofrem, nos irmãos reunidos, na palavra de Deus, nos sacramentos, na igreja. Nós podemos nos encontrar com o Senhor. Mas esta tensão, né, do já e o ainda não, né, do agora e do ainda não, que vive dentro de nós, na verdade, nos faz viver como que num exílio. Sabemos que o Senhor está conosco, mas ainda não temos uma posse definitiva desta presença, não temos uma posse definitiva do Deus que nós buscamos aqui na terra. Então a palavra de consolação é, assim como o profeta disse, consolai o meu povo, consolai-o. A palavra de consolação é, o Senhor veio, assumiu a nossa vida, assumiu a nossa fraqueza, se fez um de nós, para que nós também nos transformássemos, de certo modo, nele, que é o que nós chamamos de santificação, de divinização, né, de configuração a Cristo. Nós fomos resgatados por Deus, nós fomos procurados, porque estávamos perdidos, não havia esperança para nós, não havia nenhum recurso, uma vez que nós nos afastamos de Deus, rejeitamos a aliança com Deus, a aliança feita na criação, nós nos perdemos. O único recurso era Deus que poderia dar. Da nossa parte não havia mais recurso. Da nossa parte não havia mais como resolver o estrago. Mas Deus poderia. E Deus fez. Deus então enviou o seu Filho para que nós, olhando para Ele, nos identificando com Ele, quiséssemos viver com Ele também no céu. Queridos irmãos, o Evangelho diz que há mais alegria naquele que perde, né, uma ovelha, aquele que perde um bem precioso. Há mais alegria ao encontrar esse bem do que se nunca tivesse perdido este bem. A alegria de encontrar um bem precioso. Jesus aqui está falando da alegria do Pai. Ele não está falando exatamente da nossa alegria de nos encontrarmos com Deus. Claro, também nós perdemos Deus e fomos encontrados com Ele. Mas é a alegria do Pai. O Pai se alegrou na nossa criação. Deus viu que tudo era muito bom. Mas Ele se alegrou ainda mais na nossa recriação. Ele se alegrou ainda mais quando nos encontrou, quando estávamos perdidos. Esse é o tamanho da bondade de Deus, de se ocupar de cada um de nós. É importante a gente entender isso. Muitas vezes nós andamos assim tristes, abatidos,
procurando um consolo nas coisas do mundo, procurando um consolo, às vezes nas coisas passageiras, nos prazeres, nos bens materiais, nas conquistas que nós podemos fazer ou não. Mas existe uma palavra que nos consola mais do que qualquer outra. Nós somos um bem precioso para Deus, de tal modo que Ele se ocupa de cada um de nós, não só na criação, mas na recriação. Não só quando nos fez, mas quando nos procura, uma vez que nós nos perdemos. Se isto não nos consola, e sabermos que Deus que tem tanto nas tuas mãos, que tem tanto nas suas mãos, e tem um universo inteiro na palma da sua mão, com coisas tão importantes, ou até pessoas tão importantes, mas Ele se ocupa de cada um de nós individualmente, porque nos vê como bem precioso. Se isto não nos consola, não existe mais consolo, não tem mais o que fazer. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, não porque merecemos, não porque somos especiais no sentido olhando de nós para Deus, daqui para lá. Nós sabemos da nossa pequenez, somos um grão de areia, olhando daqui para lá. Nós só temos que reconhecer que somos pó, e no entanto Deus se ocupa deste pó, Deus vai atrás disso. Isto é a maior notícia que nós podemos ter. A notícia mais maravilhosa, apesar da minha pequenez, Deus me olha como algo precioso. Uma ovelha que se perde e o pastor vai atrás. E não só vai atrás porque não quer diminuir o número do seu rebanho, não só vai atrás porque está preocupado com números, está preocupado com quantidade. Ele vai atrás não só para repreender a ovelha que se perdeu, para dizer você é minha posse. Não é nesse sentido. Vai atrás porque ama, tanto é que se alegra, fica aliviado. Eu encontrei a minha ovelha, eu encontrei o meu bem precioso. E somos nós, queridos irmãos. Então, assim como o profeta Isaías consola aquele povo que vivia no exílio, longe da sua pátria, hoje a liturgia nos consola, dizendo que Deus vem para nos resgatar, Deus vem para nos salvar. Nós que somos seus bens preciosos, nós que somos seus queridos, seus amados, Ele vem ao nosso encontro, se alegra e nos leva para a nossa pátria definitiva, que é Ele mesmo. A pátria do cristão não é um lugar somente. A pátria do cristão é uma pessoa, é o próprio Deus. Jesus Cristo é a nossa pátria. Deus é a nossa pátria. Aliás, 3 pessoas, né? A Santíssima Trindade é a nossa pátria. Deus é a nossa pátria. Vamos pedir então ao Senhor que hoje nos console. Nós que vivemos muitas vezes distraídos, vivemos tristes, aflitos, angustiados, que esta verdade nos console. Nós somos bens preciosos do nosso Deus e Ele se ocupa de cada um de nós. Ele vai atrás, Ele nos procura e uma vez nos encontrando, Ele se alegra com este reencontro, se alegra com cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre